Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero focalizar algumas diferenças entre a atitude do rei Joaquim e a do rei Zedequias. Vamos encontrá-los de forma resumida no segundo livro de Reis, no capítulo 24. Mas é suficiente para nós entendermos quem eram eles e o que deixaram de legado para nós. Exemplo, a Bíblia traz descrição de muitas vidas, os juízes, a Débora, o Sansão, o Jefité, o rei Davi, mas outros que não eram reis também, como a Esther, a Ruth, e nós encontramos a descrição de Jeremias, Isaías, outros profetas. Mas há um livro que se dedica a focalizar o que aconteceu na história do povo de Israel e de Judá, depois que eles se separaram, e focalizando os reis. A vida desses reis está registrada como exemplo para nós tirarmos lições para a nossa vida. No capítulo 24 do segundo Reis, nós já estamos no final daquela era, quando Israel, o reino do norte, já tinha sido destruído e a sua capital Samaria também, e ficou só Judá. Os últimos reis de Judá foram filhos do Josias, o último rei considerado bom. E Deus já tinha decidido, em palavras através do profeta Jeremias, destruir, acabar com aquele reino, destruir Judá, destruir a capital, destruir o templo, mandar o restante para o cativeiro e depois tentar começar tudo de novo no retorno do cativeiro. Tudo isso aconteceu. Naqueles finais, o Josias morreu. Colocaram o filho dele para reinar, o Joacás, e o rei do Egito, que tinha vencido Josias, não gostou, tirou o rei Joacás, levou para o Egito, onde deve ter morrido logo, e colocou no lugar dele o irmão dele, o Eliaquim, e mudou o nome dele para Jeoaquim. Esse foi um péssimo rei, dos piores, rebelde contra Deus, e o Senhor disse que ele morreria como um jumento, de qualquer jeito. Deus mandou muitos povos contra Judá, que foram humilhando o país de Judá, e por fim bandos vieram, e um desses bandos foi, levou e matou de qualquer jeito o rei Jeoaquim. Deus disse que ele não teria nem um sepultamento digno de um rei, e tudo isso aconteceu. E o filho dele, Joaquim, começou a reinar com 18 anos, mas reinou só 3 meses, porque a Babilônia já estava dominando muitas partes do mundo e acabou vencendo o Egito por ali e tomou posse daquele pequeno reinozinho de Judá, a Babilônia, sim. E quando o rei da Babilônia veio, o Joaquim entendeu que não tinha mais nada que fazer. O Joaquim, com 18 anos, teve a sensatez de reconhecer a derrota. Ele reconheceu que o país estava arrasado, a Babilônia era levantada por Deus, era o país que dominava. Ele não quis confrontar um país pequeno, normalmente não deve confrontar um grande. Ele estava começando a reinar, não tinha ainda assumido o país inteiro, e de repente vem o exército da Babilônia. Ele não teve mais o que fazer senão se entregar, se render e fazer uma entrega tão digna quanto ele pudesse. Se rendeu, se entregou, pegou toda a família real, toda a corte, e se entregou. O rei da Babilônia não quis
destruir Jerusalém. E levou o que havia de melhor, a elite, todos os nobres que supostamente tinham conhecimentos, os oficiais, aqueles que eram também experientes em alguma área, os homens valentes, artífices, ferreiros, todos os que tinham alguma profissão, isso era importante naquela época, e levou todos esses. A lista diz que levou 7.000, no versículo 16, depois mais 1.000, 8.000. Dependendo do texto da Bíblia, a gente vê que foram até uns 10.000, há vários textos que mencionam esses números, mas o número daqueles que foram para a Babilônia era pequeno, no máximo 10.000 pessoas, dentre os nobres, dentre a elite, os escolhidos, que não valiam nada, mas tinham algum conhecimento da cultura judaica e alguma experiência. Eles se renderam e foram para a Babilônia e o rei Nabucodonosor os levou. O outro filho de Josias, era tio do Joaquim, se chamava Matanias. O rei da Babilônia então escolheu, vem cá, você aí, vou mudar o seu nome para Zedequias e você vai reinar sobre isso daí. Não tinha destruído ainda a cidade de Jerusalém nem o templo, mas o país estava reduzidíssimo e o Zedequias reinou. Não fez boa coisa, por fim se rebelou contra o rei da Babilônia, que depois veio com ira e então deu lições severas no povo e destruiu a cidade, o templo, tomou Zedequias, foi matando os filhos, as mulheres, a família do Zedequias, um por um na frente dele. Por fim, vazou os olhos dele e levou escravo para a Babilônia para tocar moinho lá na Babilônia. Ou seja, o rei da Babilônia humilhou quanto pôde, fazendo sofrer aquele Zedequias. E assim ele morreu. Bem, vamos analisar. O Joaquim entendeu que a coisa mais certa era se render e se entregar. Não dava para continuar e lutar. O Zedequias não entendia nada disso. Ele era um rei que se aproveitava do povo, se utilizava do que o pobre povo tinha para ainda satisfazer as vaidades dele no reino. Ele reinou para ele. Ele não reinou para o povo, ele reinou para ele. E despertou de uma tal maneira a ira do rei da Babilônia que o fim dele foi terrível. O Joaquim, por ter se rendido, viveu como um cativo. Nós sabemos, pela descrição da situação de Daniel e dos outros, Ezequiel, que estavam no cativeiro, que eles foram bem tratados. Não foi um cativeiro assim de escravidão total, não. Eles foram bem tratados. E o Joaquim esteve preso por 37 anos no cativeiro, com uma certa liberdade. No 37º ano, ou seja, ele teria então 55 anos de idade, ele foi solto, foi guindado à presença do rei da Babilônia e passou a comer pão como um dos grandes da Babilônia e terminou os seus dias em glória. O Joaquim, ele foi ancestral do Zorobabel, de Jesus. O Joaquim entrou na linhagem de Jesus. O Zedequias foi esquecido para lá como alguém que não valia nada. E vai ser lembrado depois no Lago de Fogo, quando vai pagar os seus pecados lá por toda a eternidade. Nós estamos vendo dois exemplos aqui. Meu irmão, você ouve a palavra de Deus e se rende como Joaquim fez, se entrega, se humilha, chora diante de Deus? Ou você é um Zedequias que está mal espiritualmente, mas ainda quer comer, beber, se deliciar com as coisas do mundo, se aproveitar dos irmãos, da igreja? Como é o seu coração? Você reconhece os dias maus em que estamos vivendo? Você reconhece as dificuldades
gerais, você se humilha, chora, ora diante de Deus, se rende, se entrega. Ou você quer se aproveitar da vida, comer, beber, se deliciar, sexo, televisão, internet, conforto. Você quer se aproveitar da vida como os Zedequias? A eternidade vai mostrar as consequências de sua atitude. O melhor é fazer como o Joaquim, nos rendermos, nós somos servos. Meu irmão, diga não a tudo que o mundo oferece para você, não aproveite esse mundo. Ah, mas que coisa linda, vamos viajar, fazer um turismo não sei da onde, a cidade e tal, vamos para a praia aqui, vamos aproveitar. Meu irmão, a Ucrânia, a Rússia, vários países estão debaixo de fogo cruzado, a perseguição, milhões de irmãos refugiados no mundo, sofrendo, pessoas cegas indo para o inferno, precisando de alguém que pregue o evangelho. Você vai brincar, se distrair, passear, fazer turismo, você vai comer, beber, fazer festa, se deliciar na frente da televisão, recebendo na internet aí o que há de melhor, se aproveitando. O mundo está de mal a pior, a volta de Jesus é iminente, é para breve. E você vai fazer igual os Zedequias, se aproveitar, só querer aproveitar essa vida, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. É essa a sua atitude? Pois é, infelizmente, muitos crentes estão nessa atitude. Estão acomodados, uma igreja boa, não tem grandes problemas em volta, eles podem ir à igreja, enquanto eles vão vivendo e aproveitando a vida. Ou você é daqueles que estão chorando e se rendendo e se entregando e buscando a Deus de todo o seu coração, como o rei Joaquim. Pense nas consequências aqui na terra da vida de ambos e faça uma extrapolação, pense nas consequências eternas que vão diferenciar crentes e crentes. Há crentes que estarão no seio de Abraão, recompensados e abençoados, galardoados. O Senhor vai dizer: bem-estar, servo bom e fiel. Você sofreu, foi fiel até o fim no pouco, entra para o gozo do teu Senhor. E vai também ver Jesus dizendo para aqueles: maldito, vá para o seu lugar lá. Mas eu era crente, eu ia na igreja, eu fazia isso. Eu nunca te conheci, vai para o seu lugar. Vai ser triste. Pense nas consequências eternas que esperam você, de um lado ou de outro. Que tipo de crente você é?